Vamos dar continuidade, então, ao finalzinho da última aula, né? A gente estava falando sobre função delta de Dirac. Faltou também fazer um exemplozinho, que eu acho que é interessante, que é o problema 1.45. Tem outras partes que também valeria a pena vocês olharem. Tá? E ele pede para mostrar que x d dx, né, a derivada do quê? Da delta de x, a função delta, é também igual a menos a própria função delta. Tá? Como que a gente faz para mostrar isso? Bom, a gente precisa ver se a integral do lado esquerdo, né, dá exatamente o que está no lado direito. Seria igual à integral do lado direito dessa igualdade. É um jeito de a gente mostrar. Então, vamos pegar e fazer a integral, né, que é uma definição da função delta, né, é você integrar, né. E aqui a gente não tem a função delta, a gente tem uma derivada dela, né, d dx da delta de x dx. Bom, como que a gente faz essa derivada, essa integral? Desculpe. A gente pode fazer por partes, né? A gente pode chamar essa quantidade de dv, né? E chamar esse x de u, tá certo? E com isso a gente sabe, né? Integral por partes é uv, né? Integra u, né? O dv vai dar uv calculado nos limites, menos infinito até mais infinito, menos, né, integral de VDU, menos infinito até mais infinito de VDU. Bom, mas espera aí. Se o nosso U é x, né, então isso implica, né, que du é igual a dx, né? E, portanto, se a derivada de x, né, dx, né, isso daqui é igual a dv, significa que o que está dentro aqui é o v, né? Então, o nosso resultado aqui vai dar, né, substituindo x delta de x integrado de menos infinito até mais infinito, de menos integral de menos infinito até mais infinito, delta de x, né? Porque é o v, né? Vezes o du, só que o du é igual a dx, certo? Então a gente chegou com esse resultado, né? E a gente sabe, calculando nos limites, que a função delta só está definida no argumento igual a zero. Portanto, se eu substituir o argumento infinito, né, vai dar, ou qualquer outro ponto que não o zero, vai dar zero. Portanto, o valor evaluado, né, nesses dois extremos é zero. Alguém está pedindo para participar? Deixa eu ver aqui. Permitir. Lucas Oliveira, tenta usando aí você não precisa ter a permissão, tá bom? Vamos voltar. Pronto. Então, perdi o raciocínio. Então, calculado nos limites dá zero. Bom, e aqui a gente não consegue ainda evoluir. Né? Na verdade, a gente consegue, a gente saberia quanto que daria esse resultado. Né? Daria delta de zero, integral daria 1, né? Nesse caso. Mas a gente não quer saber o valor da integral, daria menos 1. Né? A gente quer saber, vamos voltar então, quanto que vale integral de x d dx de delta de x, né, dx, calculado nos limites, né?
Isso daqui é, portanto, igual ao quê? Integral de menos infinito até mais infinito de menos delta de x dx. Ou seja, se eu pegar o argumento, é exatamente igual nos dois casos, né? Portanto, x dx delta de x é igual a menos delta de x, como queríamos demonstrar. CQD. Tá certo? Nenhuma dúvida aí? Tudo tranquilo, né? Todo mundo acompanhou? Tranquilo, professor. Maravilha. Então vamos continuar aqui, ó. A gente também pode olhar para delta de Dirac em 3D. Tá? Em 3D é uma generalização bem simples, né? A gente simplesmente chama que a delta 3 da posição R, eu posso escrever como uma produtória, né? Um produto das deltas em cada direção, né? Em x, em y e em z. Onde R a gente sabe o que é x na direção x, mais y na direção y, mais z na direção z. Alguém está com o microfone aberto aí, se puder fechar só um minutinho. Valeu, obrigado. Então, a gente vai ter o mesmo resultado que a gente tinha na outra situação, que a integral em todo o espaço, né? Então, menos infinito até mais infinito. Desculpe, em todo espaço seria em R de 0 até infinito, né? Em θ de 0 a π e em φ de 0 a 2π, tá certo? Se a gente tiver em coordenadas esféricas, por exemplo, né? Seria um ΔT de R dV, de volume, tá certo? Elemento de volume. Então, se eu fizesse uma integral em coordenadas cartesianas, eu faria dx dy dz, né? dx vezes dy vezes dz. Se eu fizesse em coordenadas esféricas, né, eu teria lá o elemento de volume, né? Então, r quadrado seno de θ, dθ, d. Então, vamos fazer aqui, ó, delta ao cubo de r, de r ao quadrado, seno de θ, dr, dθ, dφ, tá? Então, essa integral vai dar 4πr2, né, dr, na hora de integrar, tá certo? E essa integral, né, da delta de Dirac teria que dar 1, né? Ela precisa dar 1. Então, com isso, eu posso dizer que a integral de um f de r delta, né, 3 de r menos a, da mesma forma que a gente fez da outra vez, dá um f de a, né? Dá um f no ponto A. Ou seja, é só quando o argumento da delta zera, né, que vai dar o valor da função no ponto, né? A gente já fez isso aqui em todo o espaço. Todo o espaço eu tenho que integrar. Similar ao que a gente fez lá, né, no caso anterior. Portanto, é fácil de ver, ó, que se f de r, vamos supor um caso, pode ser qualquer coisa, mas se o f de r for particularmente isso, ó, se for particularmente isso, a gente vai ter 4π delta ao cubo de r. Tá certo? Só sumir com esse microfone para lá. Pronto. Vai dar 4π delta ao cubo de r, né? Então, com esse resultado, né, a gente já pode, por exemplo, olhar quanto que daria, né, o divergente dessa particular função, né, dvol, né, em todo o espaço.
Tá? Se eu faço essa integral, ó, isso daqui eu posso trocar, né? Lembra, usando o teorema da divergência, o teorema de Gauss, eu posso integrar por um S que vai lá para o infinito, né? Se é todo o espaço, esse S vai para o infinito, né? Vai para o infinito. Tem uma área infinita, porque está lá no R igual a infinito, né? Mas não importa, por enquanto. Ó, é 1 sobre R2 de R, né? É o vetor, produto escalar com o dA, tá certo? Então, quanto que daria isso daqui? Em coordenadas esféricas, né? Isso daqui daria R sobre R2, e o dA em coordenadas esféricas a gente viu R vezes R ao quadrado, né? 4π. Bom, aqui é um 2π do dφ, né? Integrou, e aqui é o dθ, que a gente vai seno, desculpe, faltou, tô comendo coisa aqui, seno de θ dθ, tá? Que a gente vai integrar. Não tem dr, obviamente, porque é R constante, né? É na superfície de raio R que a gente está escolhendo, superfície de raio R. Mas como a gente está olhando todo o espaço, né, esse raio R tende ao infinito, vai para infinito, tá? Mas não vai importar, porque nota, esse cara corta com esse cara, R2 corta com R2, R chapéu com R chapéu, né, vai dar 1, né? E aí vai sobrar aqui, ó, 2π seno de θ dθ. E, claro, o θ vai de 0 até π, né? A integral. Se você fizer essa integral, seno de θ dθ, de 0 a 2π, vai dar 2, né? Com o 2π que está ali, vai dar 4π. Percebe? Então, o nosso divergente, né, é 4π, né? Ou seja, uma integral em todo o espaço, de um 4π vezes uma delta R, né? Devol, né? Vai dar 4π. Tá? Imagina que eu peguei uma função aqui, ó, o equivalente ao 4π aqui, né? Já que a integral da delta sozinha, devol, seria um 4π. Por isso que a gente pode definir, né, da forma que a gente definiu, né, que o divergente de R sobre 4π é a mesma coisa que você escrever 4π delta. Tá? Então, percebe? No zero, que ele vai para a infinidade, ele daria 4π. Ele daria 4π. E em qualquer outro ponto diferente de zero, né? Bom, portanto, ó, o divergente de R sobre R2, agora, em todo o espaço, é 4π delta de R. Isso mostra que em todo o espaço, em todo ponto, né? Todo o espaço R diferente de zero, né? O divergente desse cara dá igual a zero. Como a gente tinha calculado, lembra? 2 vezes a gente calculou. Né? Mas em 4π, em R igual a zero, vai dar 4π delta ao cubo de zero. Né? Ou seja, a hora que eu integrar, né, por enquanto eu tenho que deixar definido dessa forma, como um 4π
mostrando que existe uma singularidade em zero. Né? A hora que eu integro, aí a coisa começa a fazer sentido. O resultado dá 4π. Que é o que a gente espera da divergência. A nossa divergência tem esse fator 4π. E é esse fator 4π que vai aparecer no sistema internacional a hora que a gente for definir a nossa a lei de Coulomb, por exemplo. Né? Vem daqui o 4π que aparece lá, tá certo? No sistema internacional. Muito bom. Tudo claro aqui para vocês? E a gente vai passar a usar com um pouco mais de frequência a definição da delta a hora que a gente precisar integrar cargas em todo o espaço. Porque percebe? Aí, se a gente vai integrar em todo o espaço, a gente vai integrar em cima da onde está a carga. Se a gente integrar onde está a carga, daria uma singularidade. Mas se você tiver um 4π ali, desculpe, um 4π não, uma função delta multiplicando, você resolve o problema da singularidade. A integral da 4π. Mesmo em cima mesmo se você considerar o valor o ponto onde está a carga. Tranquilo? Resolveria o nosso problema. Resolve o nosso problema matemático, né? E dá para provar que a gente pode fazer isso, tá? A gente consegue demonstrar isso daí tranquilamente. Se alguém tiver um interesse de ver a demonstração de como a gente resolve esse problema de ter uma carga lá, a gente pode demonstrar que a gente realmente pode resolver o problema da carga simplesmente fazendo uma integral de volume num volume que a gente retire a carga, né? Ou vai retirando ela até o limite, até o raio ser infinitesimalmente pequeno. Por isso que a nossa carga tem que ser uma carga, a gente sempre considera a carga como sendo um valor pontual, um ponto no espaço com dimensão zero. Tá? É aí que a lei de Coulomb vale. Né? Você fala, pô, mas e as cargas? As cargas, será que tem dimensão pontual? Não precisa. No limite, a gente consegue mostrar que a lei ainda é válida, que ainda funciona. Tá? Mas da forma que a lei está escrita, só vale para carga pontual. Muito bom, então vamos lá. Capítulo 2, a gente vai começar a falar sobre eletrostática. A gente já fez uma introdução no primeiro dia de aula, né? Mas o fato é o seguinte, o que a gente quer com isso? A gente quer determinar a força que uma carga de prova recebe devido a uma certa distribuição de cargas, né, no espaço e que está numa posição que depende do tempo, por exemplo. Então vamos imaginar que eu coloque uma carga aqui que tem valor Q1 na posição R1, linha, tá certo? E essa posição é no instante t, tá? Num instante t mais ΔT, ela pode estar num R' mais ΔR. Diferente, tá? Digamos, andou. Tá? E eu quero ver a força que ela exerce sobre uma carga de prova, que eu vou colocar aqui, Q. Tá? E essa carga de prova está na posição R de T. Tá? Então, se eu quiser fazer bonitinho, esquematicamente, eu vou dizer que esse cara está em R1 linha, né? E este cara está na posição, né? Que é a posição do espaço onde eu quero calcular a força, porque lá está a minha carga de prova, é a posição R. Tá? E lembrando, eu estou suprimindo o tempo aí, porque eu já estou dizendo que é um R de T. Tá? E eu posso imaginar outras cargas, o efeito de Q2, o efeito de Q3, né? O efeito de, sei lá, Qn, N cargas. Né? Cada uma está numa posição R1, R2, R3, Rn. Tá? O que é importante é que a gente sempre vai poder, como são vetores, né? A força é uma quantidade vetorial, podemos aplicar o princípio
da superposição. Isso é fundamental, né? E como se trata de vetores, né? A superposição de vetores, comuta, etc., né? É associativa. Então, o F, a força total, né? Que está sobre a carga Q, vai ser do tipo F1 mais F2 mais F3 mais Fn, né? Ou seja, eu posso escrever dessa forma, somatório em I do Fizinho, ou seja, a força total é a somatória da contribuição de cada uma dessas forças. E aí, a força elétrica, em particular, ela obedece, experimentalmente foi determinado dessa forma, lembra-se lá que o Coulomb fez o experimento para mostrar que é assim, e um outro cidadão, que eu não lembro mais o nome aqui, ele foi o responsável meio que por formular, de certa forma, a equação, né? Mas a gente consegue demonstrar e verifica-se que a força, né, I de cada uma dessas carguinhas é 1 sobre 4π epsilon 0, que a carguinha I vezes a carga de prova dividido pela distância entre a carga e a carga de prova, né? A carguinha I e a carga de prova. Então eu vou chamar de R estilizado ao quadrado. E essa força está ao longo, né, da linha que liga as duas cargas, né? Ou seja, ao longo desse vetor aqui, ó. Tá? Então eu vou desenhar o vetor, o versor, dessa forma, tá? E esse cara é o R estilizado, que eu sei, né, que que é R menos R I, né? No caso aqui, R1, no nosso desenho, porque a gente desenhou por R1, tá? Então seria RI ali no nosso caso, tá? Ou seja, né, eu posso também escrever isso, né, como sendo o F é igual a 1 sobre 4π epsilon 0, quezão, R menos R', onde R' é qualquer um, é o RI, né, da carga Q, né, da carga que está gerando. Lembra, o Qzão é sempre a carga de prova, no nosso caso aqui, dividido pelo módulo de R menos R', né? Como eu quero o versor aqui, eu já tinha R menos R' ao quadrado, então é R menos R' módulo, né, ao cubo, né? Então é a mesma coisa nos dois casos, ó. O lado esquerdo é igualzinho ao lado direito, só que escrito de uma forma diferente. Você fala, mas você expressou isso daí para uma particular carga I. Tá bom, vamos colocar para uma particular carga I. Percebe que a carga I, na nossa notação aqui, ela sempre vai estar na posição linha. A posição linha é a posição da distribuição. A posição R é onde eu quero encontrar a minha força. Tá certo? Muito bom. Então a gente pode trabalhar com isso. Eu só vou deixar uma observação aqui, ó, que cargas em movimento né, podem levar a um problema. Problema muito complicado, mas muito complicado, tá? Que será abordado no capítulo 10. Por que eu estou falando isso? Porque imagina o seguinte, imagina que a minha carga Q1 aí, que é quem gera o campo, né? Vai quem tá lá
atuando, né, em cima, está gerando uma força na carga de prova Q, digamos que ela mudou de posição. E digamos que a distância entre essas duas cargas seja uma distância razoável. Ela muda de posição. Mas se ela muda de posição para um referencial, né, se o observador está aqui parado no referencial que está mostrado aí, que está desenhado em preto, a distância entre R1, né, entre R1' e R mudou. Só que pela teoria da relatividade, né, a informação vai levar um tempo t para chegar lá. E esse tempo t é essa distância dividido pela velocidade da luz. Então, a hora que a informação chegar lá na carga Q, que existia uma carga Qzinho na posição R', a hora que a informação chegar lá, a cargazinha já vai estar em outro lugar. Então, na verdade, o campo que você está medindo no instante t, lá na carga Qzão, ele é devido a um tempo passado. É um tempo t menos o quê? C dividido pela distância entre elas. Isso vai gerar para a gente um campo que a gente chama de campo retardado, no sentido de campo do tempo retardado, do tempo anterior, do passado. Então, tudo que chega aqui, na carga Q, chega de um passado. Certo? E a hora que essas coisas começam a viajar próximo da velocidade da luz, a coisa fica bonita. Vamos colocar dessa maneira. Fica bonita, entendeu? Dá uma álgebra complicada, né? Mas a gente consegue explicar um montão de coisa. A gente consegue explicar, por exemplo, a emissão de radiação. Ondas de rádio. Por que as ondas de rádio se propagam e chegam até a gente? Vem desse fator. E aí a gente vai ver que a carga tem que estar acelerada para o campo, para a parte que é devido à radiação, se desprender da carga. Eu não quero entrar nesse detalhe, mas eu queria falar um pouco sobre isso, porque se os tempos forem tempos pequenos ou distâncias pequenas entre as cargas e velocidades pequenas, relativas, tudo bem, né? A gente vai poder tratar num limite que a gente chama no limite da eletrostática, né? Mas a hora que a gente for para altas velocidades das cargas, aí a coisa se complica. Aí a gente tem que começar a considerar correções temporais, né, da posição, que nem precisa ser relativística, tá? Nem precisa ser relativística. A gente vai ver que vai estar de acordo com a relatividade restrita, porque o eletromagnetismo ele é compatível, já é uma teoria compatível com a relatividade restrita, tá? Então a gente vai ver termos aparecendo lá quando as velocidades forem altas, que estão lá na relatividade restrita de Einstein, tá? Vão aparecer naturalmente dentro das nossas contas, tá? Mas isso é um tópico só para o próximo curso, tá? Só queria deixar esse alerta. Muito bom. Então vamos somar a nossa força, já que a gente já sabe escrever a nossa força, né? Vamos somar da seguinte forma: como todas as forcinhas têm a carga Q, né? Eu vou colocar em evidência a carga Q. Percebe que eu já coloquei 1 sobre 4π ε0, eu não disse por que tinha um ε0. A gente vai ver de onde ele nasce daqui a pouco, né? E o 4π também. Mas aceitem por enquanto, né? Como se a gente já não soubesse, você já não soubesse. Mas enfim. E aí, ó, a força devido à carga 1, né, é descrita dessa maneira, né? R1 sobre R1 estilizado ao quadrado, né? O módulo. Mais o Q2, R estilizado 2, chapéu, sobre R estilizado 2 ao quadrado. Mais, assim por diante, até Rn, né? Qn
R estilizado N sobre R estilizado N ao quadrado, tá? Tá aqui a nossa somatória para N cargas. Tá certo? Olha que bacana. Tudo é igual, né? Com exceção da carga Q. Quer dizer que a força, na verdade, ela é proporcional à carga Q. Depende da carga de prova. O resto é uma propriedade que já está lá no espaço, independente da carga de prova que você colocou. Se você colocou Qzão igual a 3 elétrons, ou 1 próton, ou 1000 elétrons, não interessa, né? O fato é que ele já vai depender de quem está gerando o que então a gente vai chamar de campo elétrico. O campo elétrico é essa quantidade vetorial que depende apenas da posição das cargas que geram, né, a distribuição de carga que vai gerar esse campo, de força, né, força elétrica. Né, onde, né, portanto, se a gente quiser, vamos colocar de forma diferente. Então, onde o E de R é, portanto, definido como 1 sobre 4π ε0, uma somatória em I igual a 1 até N, de todas as carguinhas I com as suas posições, né, relativas ao ponto que eu quero, que é dado, posição relativa, é dado pelo R estilizado. Né? Então depende inversamente com R, com a distância entre a carguinha e o ponto que eu tenho de interesse. Né? Este campo elétrico gerado pela distribuição, né, cuja força é proporcional à carga Q, tem um módulo sentido da força dependente, né, das posições relativas dessa carguinha, de cada uma dessas carguinhas QIs, e não necessariamente da carga de prova. Ou seja, eu nem preciso saber que carga de prova eu vou colocar lá. Basta eu calcular o campo elétrico e depois eu coloco a carga de prova que for lá. Então, é o que a gente vai fazer agora. Né? Vamos pegar um exemplo, que é o exemplo 2.2 do livro. Está feito aí, bonitinho, mas vamos reproduzir com cuidado aqui, porque é o início, né? Então é bom a gente saber fazer direitinho, sem nenhum problema. Tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar uma carguinha de prova aqui, uma carguinha de prova não, uma distribuição de carga dada por duas cargas. Uma carga Q aqui na posição 1 e uma carga Q aqui na posição 2. Tá? E eu vou dizer o seguinte, que a distância até a origem, né, no eixo X, esse daqui é o X, esse daqui é o Z, vamos colocar assim, vai. Essa distância aqui é D sobre 2. E essa distância é também D sobre 2. Coloquei simétrico, né? E eu vou querer saber quanto que é o campo numa altura Z. Tá? Então, ó, eu sei que depende dessa distância relativa, né, ao ponto que eu quero calcular. E essa carga aqui vai gerar um campo elétrico nessa direção, né? Porque depende do vetor relativo, tá vendo? Ó, o R estilizado é esse, tá? Para carga 2, né? Eu vou chamar de R estilizado 2. Já para carga 1, vamos colocar lá, para carga 1, né? Esse é o R estilizado 1. Então vai gerar um campo aqui. Na verdade, o módulo desses dois campos são iguais, porque R1 e R2 em módulo são iguais, têm o mesmo módulo. Mas se eu aplico o princípio da superposição, o E é igual a E1 mais E2 também, né? Dessa equação, né? Portanto, o meu E vai ser o quê? Eu posso já começar a escrever. Mas antes de escrever, eu posso analisar, né? Eu tenho um ângulo, né? Eu tenho um ângulo que poderia ser, por exemplo, esse daqui, ó, θ aqui, ó. Vamos baixar esse Z para cá, para não atrapalhar. Eita droga. Vamos lá.
Vamos colocar o Z aqui. Esse ângulo aqui é o θ. Obviamente, do outro lado é θ também. Tá certo? E, obviamente, aqui também é θ. Né? Então, se eu projetar o seno de θ aqui embaixo, né? O seno de θ, e se eu projetar desse outro lado também o seno de θ, eu vejo que essas duas componentes ao longo da direção x se cancelam, porque são iguaizinhas, são dois vetores iguais, são duas componentes iguais. Só que as componentes na direção z, elas se somam, né? Porque as duas vão apontar para cima. Então, o que eu tenho aqui é duas vezes, né? O quê? O campo de cada um deles. Então, o campo de cada um deles, né, é a carga sobre 4π ε0, né? O cosseno, porque foi devido à projeção, cosseno de θ. Eu sei que esse campo está na direção z, né? Então eu não preciso mais da direção R estilizado, né? Chapéu. Eu sei que eu só tenho componente na direção z, direção x já foi embora. E a distância, né, que governa é o R estilizado ao quadrado. Mas o R estilizado ao quadrado em módulo é o quê? É cateto oposto e cateto adjacente ao quadrado, né? Somatória, Pitágoras. Então dá isso, ó, d quadrado sobre 4 mais z quadrado. Né? A meio elevado ao quadrado que dá 1. Tá certo? Agora, quanto que vale o cosseno de θ? Olha na figura, cosseno de θ é cateto adjacente, que é o z, dividido pela hipotenusa, que é exatamente o d ao quadrado sobre 4 mais z ao quadrado a meio. Né? É essa distância, é o R estilizado aí, né? Módulo dele. Está escrito aí. Né? Portanto, o que a gente tem? É a hora que eu junto tudo. Que o nosso campo elétrico é, portanto, ó, o 2 corta com o 4, então dá um 2π aqui, ε0, que o z que veio do cosseno, e aqui embaixo ficou z quadrado mais d quadrado sobre 4, né, a 3 meios. E isso tudo está na direção de z. Ou seja, é um campozinho que está aqui, ó. Campo E está apontando lá para cima. Né? O resultado dessas duas carguinhas aqui, ó, diametralmente oposta, com o mesmo d sobre 2, d sobre 2 aqui, tá? Me dá aquele campo ali, numa altura z. Tá? Numa altura z. Tá certo? Esse é o resultado. Tá? Eu posso, né, escrever esse mesmo campo de uma forma mais interessante. Pode ser 1 sobre 2π ε0, ops, que, ficou feio, que eu vou tirar o z quadrado daqui de dentro, né? Se eu tirar o z quadrado, né, elevado a 3 meios, né, eu corto o 2 do 3 meios e fica z ao cubo. Então, o z com z ao cubo dá z em cima dividido por z ao cubo que saiu da raiz, dá z ao quadrado ainda. Tá certo? E lá em cima continua z chapéu, e aqui embaixo vai ficar 1 mais d quadrado sobre 4z quadrado elevado a 3 meios. Tá? Ou seja, esse também é um jeito de escrever o campo. Tá? Aí você fala, tá bom, o que acontece para o d sobre o z ser muito menor do que 1? Tá? Ou seja, as cargas estão uma muito próxima da outra, bem próximas, comparado à distância z. O z está lá longe, sei lá, a carga está a 1 centímetro uma da outra de distância. Essa distância entre eles aí é meio centímetro cada uma. E o z, vamos supor que seja 1 metro. Tá? Então, sei lá, 100 vezes mais
distante do que essa distânciazinha, né? Então eu posso ver que, se isso for verdade, o nosso campo E que está ali em cima, nosso campo E, ele pode ser escrito como aproximadamente 1 sobre 2πε0 Q sobre z quadrado. E percebe, se esse cara é muito menor do que 1, né, d ao quadrado sobre z ao quadrado é muito menor ainda, né? Então, ó, ele vai ser aproximadamente isso. Isso daqui iria para zero, né? D quadrado sobre 4z quadrado, pois, vamos colocar aqui, ó, pois d quadrado sobre z quadrado é muito menor ainda do que 1, né? Porque eu disse isso, ó. Se d sobre z é bem menor do que 1, então o quadrado disso é menor ainda. Posso simplesmente jogar fora. Então percebe que agora é como se eu tivesse o campo E como sendo 1 sobre 4πε0 de 2Q sobre z quadrado. É como se eu tivesse uma carga única de 2Q distância ao quadrado. Bateu. Recuperei o valor de uma carga pontual. Uma carga pontual com um módulo igual a 2Q. 2Qzinho. Certo? Então, tudo indica que o resultado que eu encontrei ali em cima tá certo, percebe? Tudo está mostrando que o meu resultado está certinho. Isso é um jeito de você checar o seu resultado. Fala, pô, professor, mas e se eu quisesse uma correção melhor? Se não fosse tão grande assim essa distância, né? Bom, se não fosse, se quisermos uma aproximação, se quisermos uma aproximação melhor, né? Série de Taylor. Lembram lá de série de Taylor? Né? Eu vou chamar x de d quadrado sobre 4z2. Tá? Isso é o meu x. Tá? É esse termozinho que está aqui. Ó. Tá? Eu vou colocar aqui em amarelo. Ó. Vou chamar isso daqui de x. Tá? De x. Tá? E agora, né, com isso, eu vou fazer uma expansão em série de Taylor da função 1 mais x, só que elevado a menos 3 meios, né? Não era isso? Não estava o 3 meios ali embaixo? Eu vou expandir o 1 mais x elevado a menos 3 meios, próximo de x igual a zero, né? Porque, de fato, eu estou fazendo próximo do zero. Se ele for muito pequeno, ele vai ter que somar muito pouco. Então, isso daqui, ó, a aproximação é o quê? Função no ponto, né, em x igual a zero, dá 1. Derivada, né, 3 meios cai, menos 3 meios cai. A função, 1 fatorial, né, aqui embaixo, x. Né? Depois, a função ficou a menos 5 meios agora, né? Deriva de novo, cai o menos 5 meios. Com menos 3 meios vai dar mais, né? Então, o 3 meios, os 5 meios, que caiu, só que aqui agora é 2 fatorial e o x quadrado. O próximo, bom, 5 meios, a hora que eu cair, vai cair um menos de novo, né? Então, vai ficar um menos aqui, porque estava mais, né? Agora vai ficar um menos. Então, vai ficar mais, menos, mais, menos, mais, menos. Desse jeito. Então, o meu E, agora, se eu substituir, vai ficar aproximadamente o quê? 1 sobre 2πε0, lembra? Q sobre z quadrado. Só que agora, em vez de eu ter 1 sobre aquele valor, eu vou substituir pela minha expansão. 1 menos, bom, 3 sobre 2 com o x, né? O x é d sobre 4z quadrado, então dá 2 vezes 4 dá 8. Então dá 3 sobre 8 d quadrado sobre z quadrado. Né? O próximo termo, vocês fazem aí, 3 vezes 5, 15, e embaixo dá 2, 4, 8 vezes 16, né? Vai dar 128 aqui.
128 d a quarta sobre z a quarta, tá? Menos, e aí o próximo termo e assim por diante. Aonde? Na direção z. Nota, esse segundo termo aqui é pequeno e esse daqui é ridiculamente pequeno, né? Então são termos muito pequenos. Para d sobre z quadrado, d sobre z, né, muito menor do que 1. Né? Então, se eu tiver números muito pequenos, realmente é razoável jogar fora. Esses termos da expansão em série de Taylor. Mas é claro, se você falar, eu quero uma medida mais precisa do meu campo elétrico, está aqui, ó. Seu campo elétrico calculado certinho está aí. Tá. Dúvidas, pessoal? Vocês estão super quietos, está fácil de acompanhar. Tudo bem, está física 3 aqui ainda, né? Tranquilo? Todo mundo está aí? Sim, por enquanto está tudo bem, professor. Maravilha. Sem dúvidas. Perfeito. Então vamos lá para o próximo. Vamos para uma distribuição contínua de cargas. Vamos pegar agora uma distribuição contínua de cargas. Lembra, a lei de Coulomb só vale para distribuição pontual de carga. Distribuição contínua não existe. Não vale. Né? Mas como que a gente faz? Bom, simples, né? Vamos pegar aqui, ó. Vamos dizer que aqui eu tenho um objetozinho que está carregado, que tem uma certa quantidade de carga por unidade de volume, né? Uma certa densidade de carga ρ por unidade de volume, né? Então, esse ρ é Q sobre o volume. Né? E essa carga está nesse volumezinho que eu desenhei aí. E, obviamente, cada pedacinho de volume, que eu desenhei aqui também como um cubinho, ele está numa certa posição R'. Tá? E, obviamente, eu vou estar interessado em calcular quanto que é o campo num ponto R. Tá? Vou chamar esse ponto do ponto P. Ponto de prova, né? Que eu vou estar interessado. Então, o que é importante é conhecer a distância entre essa minha pedacinho de carga. Eu posso ir de carguinha por carguinha, né? Carga pontual por carga pontual. Ou eu vou pegar aqui uma carga que não é exatamente pontual, né? Que é um elemento de carga dq, tá certo? Então eu vou pegar um elemento de carga, eu vou pegar um elemento de carga dq de ρ dV', tá certo? Então esse pequeno volumezinho aqui contém, né? Esse pequeno volumezinho contém essa quantidade de carga dq ρ dV'. Aí note, né? Que se essa quantidade, você pode falar, pô, mas a quantidade de carga dq é uma quantidade de carga infinitesimal, ela pode ser tão pequena que pode ser menor do que a quantidade de carga fundamental. Né? Eu falo, não, sei lá, né? Eu posso multiplicar isso daí pelo volume infinitesimal e dizer que lá dentro tem uma carga elementar. Dizer que ali naquela posição tem uma carga elementar. Em que volume? Num volume infinitesimalmente pequeno. Tão pequeno quanto eu queira. Né? Falei, se for a zero, né? Porque no limite vai a zero. E aí eu vou ter um problema. Como que eu vou conseguir ainda ter uma carga pontual lá dentro? Simples. Multiplica a densidade pela função delta. Então eu posso descrever o meu dq como sendo um ρ delta de Dirac. Função delta de Dirac. Né? Pode ver. Vamos fazer de uma forma mais explícita. Né? O ρ é o ρ
A densidade na posição R'. Digamos que na posição do desenho ele tem uma densidade. Digamos que eu ande um pouquinho para a esquerda e a densidade mude um pouquinho. A função ρ de R' vai me dizer quanto que vale a densidade em cada ponto do espaço. E a hora que eu multiplicar pelo delta de R', também vai me mostrar, né, a densidade. Na verdade, para eu ter corretamente, eu teria que multiplicar por R', né, e aí integrar. Né? Então, só a hora que eu estiver em cima da carga é que eu pego ela. Eu resolveria o meu problema com a delta de Dirac, né? Usando a delta de Dirac. Né? E como que eu tenho o campo no final das contas? Somando, né? Somando todas as contribuiçõezinhas, todos os volumezinhos. Que, claro, a soma, né, para uma distribuição continuada ou contínua, ela se transforma numa integral. Portanto, aquela nossa expressão da página anterior, o E no ponto R, vai ser 1 sobre 4π ε0 integral, né, de R menos R' sobre módulo de R menos R' ao cubo, né, dq. E esqueci de colocar o dv aqui, ó. dv'. Tá, agora tá certo. Percebe? Então, a quantidade de Q já está num certo volume dv. A hora que eu integro onde tem carga, porque eu estou integrando no V', né? É só onde tem carga, e eu acho o meu resultado. Poderia escrever essa equação de uma outra maneira, né? Como sendo 1 sobre 4π ε0 integral de R estilizado sobre R estilizado ao quadrado dq, que também é igual a 1 sobre 4π ε0 integral R estilizado sobre R estilizado ao quadrado. Quem que é o dq? O dq é o ρ, né, dv. Você fala, mas eu vou ter problema. Coloca a delta de Dirac, que a delta de Dirac te resolve a vida. Eu vou suprimir ela aqui, para a gente não precisar se preocupar com isso. Mas ela simplesmente vai permitir que a sua integral não exploda na posição onde tem a carga. Né? Tranquilo, pessoal? Tranquilo, né? Ó, um detalhe para se colocar aqui, rapidinho, né? Se a gente tiver uma distribuição linear, né? O dq pode ser escrito como um lambda de R', né? Vetorial. De R', e eu posso ir ao longo do comprimento, aonde estão essas cargas, ao longo de uma linha, né? Uma distribuição linear, né? dl', né? Se for uma distribuição em uma superfície, se só tiver em 2D, o dq pode ser escrito como um sigma, uma distribuição de carga por unidade de área. Tá? E eu vou calcular sobre um elemento de área nessa superfície onde estão as cargas. E, obviamente, no volume é o que a gente já viu, a gente já escreveu. É um ρ, né, de R' de vol. Certinho? Vamos para um exemplo. Exemplo 2.1. Exemplo 2.1 é a mesma ideia do exercício anterior,
Só que agora a gente vai fazer uma distribuição de cargas. Né? Em vez de colocar duas carguinhas só diametralmente opostas, eu vou fazer uma distribuição de carga aqui, ó, vermelhinha, tá? E vou dizer, ó, o limite aqui é menos L, o limite ali é mais L, portanto, o comprimento dessa barrinha onde estão as cargas é 2L. Vou dizer que essa barrinha é unidimensional, né? É uma linha de cargas, tá? E eu vou pegar um elementozinho de carga a uma certa distância x, tá? X. E eu vou pegar um elementozinho com uma espessura dx. Tá? Vamos colocar aqui para baixo, vai. Vamos colocar aqui para baixo para não confundir. Tá? Essa espessura aqui, ó, é dx. Tá? E eu vou dizer o seguinte, eu vou pegar diametralmente oposto também a mesma quantidade. Né? E aí, é aquela história, né? Eu vou pegar e calcular, né, no ponto mais fácil para a gente, ó, é aqui em cima, né? Ângulo θ aqui, mesma história. Esse pequeno volumezinho de carga vai dar um pequeno campo aqui, ó, DE aqui. Esse outro que está aqui, ó, também vai dar o mesmo DE, que é a mesma quantidade, né? Porque a distribuição de carga nesse caso, é constante. Se fosse variável, né, teria que tomar um cuidadozinho. Mas não, é não variável, né? É constante. Então, se eu pegar do lado esquerdo e do lado direito a mesma quantidade, vai dar o mesmo DE. Mesmo campo aqui, ó. Tá certo? Então, mesma coisa do outro exercício, ó. O DE, gerado por um elementozinho, é o quê? É 1 sobre 4π ε0, né? dq, que é lambda dx, né? Densidade de carga. Né? A quantidade de carga que tem aí, digamos que tem uma quantidade de carga Q, né? Lambda, vamos supor, ó, lambda é igual a carga Q dividido por 2L, né? Pelo comprimento, 2L. Então é lambda vezes um pequeno dx, eu peguei uma certa quantidade de carga dq, né? Então essa quantidade que está aqui, ó, isso daqui é o meu dq, tá? Dividido pelo R estilizado, ó, pelo R estilizado que está aqui, ou aqui, tá? Ao quadrado, obviamente, né? E agora isso daí aponta nessa direção maluca que está aí. Só que, de novo, eu posso projetar e mostrar que a componente x na direção x se cancela, ficando só a componente na direção z. Né? Então, dá duas vezes essa componente na direção z. Duas vezes. Né? E eu peguei a projeção, né? Cosseno de θ, então. Né? Ó, θ aqui, é fácil de ver que eu pego, a projeção é cosseno. Tá? Como a gente viu anteriormente, cosseno de θ é z sobre a hipotenusa, que é o próprio R estilizado, portanto isso daqui é z sobre a z quadrado mais x ao quadrado, né? Ó, aqui a gente tem um triângulo retângulo, né? X ao quadrado é meio. Portanto, a gente já pegou duas vezes, a gente só tem que integrar de 0 até L. A gente só vai integrar o lado de x positivo aqui. Né? Porque a gente já pegou o outro lado já com o 2 que a gente colocou aqui. Ó, com o 2 que a gente colocou aqui. Tá? Então, com isso, ó, a gente vai ter que o nosso campo elétrico, que a gente já sabe que está na direção z, vai ser 1 sobre 4π ε0, integral de 0 a L, eu coloquei o 2 para dentro, vai, 2 lambda z, sobre z quadrado mais x quadrado a 3 meios dx. Tá certo? É isso que a gente tem que calcular.
Essa integral não é tão trivial de cara, né? Mas a gente percebe que é uma integral do tipo trigonométrica, se vocês lembram lá do curso de cálculo, né? Isso daqui, ó, é 1 sobre 4π epsilon 0, vou escrever, ó, 0 a L de 2 lambda z dx, eu vou colocar o z para fora, então vai dar z ao cubo aqui, né? E aqui vai ficar 1 mais x sobre z ao quadrado. Tudo certo até aqui? Todo mundo acompanhou? Né? Se não, grita aí, abre o microfone e fala alguma coisa. Ah, não entendi, professor. Ó, x sobre z, né? É razoável a gente chamar de tangente de θ. Vocês vão ver por quê. É tipicamente uma integral trigonométrica, né? Então chama de tangente de θ. E aí nós teremos o seguinte, ó. No denominador, a gente vai ter, ó, 1 mais tangente ao quadrado de θ elevado a 3 meios. Isso daqui dá o quê? 1 mais tangente ao quadrado é secante ao quadrado. Secante, não seno. Secante. Secante ao quadrado de θ elevado a 3 meios. Bom, isso daqui dá, portanto, secante ao cubo de θ, né? Secante ao quadrado elevado a 3 meios dá secante ao cubo. Tá? E quanto que é o dx lá de cima? Né? O dx lá de cima, ele vai te dar o quê? Um z, leva o z para lá, derivada de tangente da secante ao quadrado de θ. Relembra lá a aula de cálculo 1. Ou seja, o E sem vetor, que a gente já sabe que está na direção Z, é 1. Que está esse? 1 sobre 4π epsilon 0, né? Integral desde um θ mínimo até um θ máximo, que eu não sei ainda quanto que valem esses limites, deixa para descobrir depois. Z quadrado, né, porque tinha um z lá em cima com outro z do dx aqui, dá z ao quadrado, secante ao quadrado de θ dθ, dividido por quem? Pelo que ficou lá no denominador. Já tinha um z ao cubo, e a gente viu que ficou dentro do colchete, na verdade, é secante ao cubo de θ. Tá? Com isso, ó, dá 1 sobre 4π, né, simplificando, 2 lambda sobre z, né, integral nos limites de cosseno de θ dθ. Né? Nos limites, θ mínimo, θ máximo. Tá? E a integral de cosseno, né, é seno. Então dá 1 sobre 4π epsilon 0, 2 lambda sobre z, seno, calculado no θ mínimo, θ máximo. Né? Só que em vez de achar esse θ mínimo, θ máximo, eu vou voltar para a definição de quem é o seno. Se o cosseno era z sobre hipotenusa, óbvio, volta aqui, quem é o seno? Né? Olha o θ aqui, ó. O seno é, aqui também é θ, o seno é x sobre a hipotenusa, né? Então, ó, isso daqui é igual a 1 sobre 4π epsilon 0, 2 lambda x sobre a hipotenusa. A hipotenusa a gente sabe quem é. É z quadrado sobre x quadrado. Só que agora o x está variando, né? O x, que é a nossa variável de integração inicialmente, 0 até L. Né? Integral em 0 dá 0, né? 0 numerador. E em L, só substituir o L e a gente corre para a galera feliz aí com o resultado. Ó. 1 sobre 4π epsilon 0, 2 lambda L
sobre Z, né? E aqui Z quadrado mais L ao quadrado a meio, na direção Z, que a gente lembrou, né? A gente lembrou que o campo ao final calculado estava na direção Z. Vamos fazer diferente. Vamos fazer assim. Ups. Vou fazer a raiz aqui. Tá certo? Esse é o campo agora, um pouquinho diferente lá no nosso caso lá. Obviamente, né? Se Z para Z muito maior do que L, né? Então, a barra é como se fosse uma barrinha bem pequenininha, sei lá, barrinha, um pedacinho de ponta de lápis e o Z, né? É o L, né? Ou 2L, vamos colocar assim. E o cara tá lá longe, né? Eu tô olhando muito distante dessa distribuição. Eu deveria olhar o equivalente a uma carga pontual, ao equivalente de carga pontual. E é fácil de ver, né? Olha só, tira o Z para fora, vai dar Z, vai sair um Z, né? Então vai dar Z quadrado. Então o E, ó, vai ser aproximadamente 1 sobre 4π epsilon 0. O Z com o outro Z que saiu da raiz dá Z quadrado. O L quadrado dividido por Z quadrado vai para zero, né? No limite vai para zero. E em cima sobrou 2 lambda L, né? Agora, isso daqui, ó, é aproximadamente igual a 1 sobre 4π epsilon 0, que, né, sobre a Z quadrado, carga pontual. Pois, se a gente lembra lá da nossa, vamos voltar um aqui, ó. Se a gente lembra da nossa densidade de carga, que estava aqui, ó, eu vou pegar em azul, tá? Nossa densidade de carga, ó, era Q igual a 2 lambda L. Que tá aqui, ó. Q igual a 2 lambda L. Tá? Então, ó, realmente, né? O nosso E vira como se fosse de uma carga pontual. Eu posso olhar para o outro lado. E se a gente tiver um L, né, tendendo a infinito? Imagina, eu tenho um cara gigantescozão assim, ó, muito grande, né? Muito grande, né? Um fio gigantesco, né? Ó, posso pegar o mesmo E, 1 sobre 4π epsilon 0, 2 lambda L, a expressão lá de cima, sobre o Z que já estava aqui, só que agora o L é muito grande, então eu vou tirar o L para fora da raiz, e aqui vai ficar 1 mais Z quadrado sobre L ao quadrado, né? A meio. Só que quando o L tende a infinito, esse termo tende a zero. E aí, portanto, ó, o nosso E, ele vai tender a 1 sobre 4π epsilon 0, 2 lambda, na direção, opa, esqueci a direção Z, na direção Z, dividido por Z. Ou seja, basicamente depende de 1 sobre Z. Olha que louco. Não depende mais da distância ao quadrado. E não aparece a carga, aparece alguma coisa que é carga por distância. Tá? Que é a densidade da carga por distância. Então quer dizer que está certo o nosso campo. O nosso campo continua sendo inversamente proporcional ao inverso do quadrado da distância. Tá certo? Então ele ainda é alguma coisa que é carga por distância ao quadrado, né? Dimensionalidade dele. Agora, veja, não explodiu, né? Você fala, ó, eu tenho uma densidade infinita, mas é que a distância vai ficando cada vez mais infinita. A contribuição, aquela contribuição de um L
quando vai ficando muito, muito, muito longe, ele contribui com 1 sobre z quadrado. Então ele não consegue somar, né? Ele não soma a ponto de divergir. Então você pode, é como se você tivesse uma distribuição infinita de carga, né? Mas não te dá um campo infinito. Não te dá um campo infinito. Por quê? Porque o cara que está muito longe contribui muito pouco com o campo. Né? De toda forma, o campo está apontando o tempo todo na direção Z. Ficou claro para vocês, pessoal, esse exemplozinho? Acho que é um exemplo bem simples, mas bem didático de a gente fazer, acompanhar, perceber que a gente sabe fazer as contas, etc. Vamos para a divergência e o rotacional de um campo. Vem uma pergunta aqui no chat. Esse seria o caso do campo do Lucas em um ponto muito próximo de qualquer superfície carregada? Não lembro se é exatamente esse o valor. Mas percebe, vai ser similar, vai ter uma situação também similar. Se você tiver uma superfície infinita com densidade de carga e você tiver a uma certa distância z, se eu não me engano, o campo vai ser uma constante, né? Que é o que a gente supõe com o campo constante de um capacitor de placas planas, né? Ou seja, se eu tiver muito, muito próximo de uma superfície, é como se essa superfície fosse infinita, né? Imagina eu a uma distância de 1 angstrom de uma moeda. A borda da moeda está no infinito, né? É a moeda plana, né? A moeda infinita, só que eu estou tão próximo que eu não consigo ver a borda. Se eu ficar muito mais longe, eu vejo que a minha moeda ela é pequena, né? Mas se eu estiver muito próximo da superfície, sim, a distância z para o raio dessa minha moeda é uma relação que z é muito, muito, muito menor do que r, do que o raio. E aí, neste caso, o campo não vai dar 1 sobre, vai dar uma constante. Olha que legal. Também não diverge, percebe? Também não diverge. É constante. Não dá infinito, dá uma constante. Esse decai com 1 sobre R. Esse que a gente acabou de calcular aqui agora. Legal, legal. Vamos para uma... Tudo certo? Dúvidas? Legal. Dúvidas sanadas. Vamos para um divergente e rotacional de um campo elétrico. Né? É óbvio que a gente vai começar hoje apenas com o divergente. Não vai dar tempo de entrar no rotacional. Tá? Mas olha lá, para uma carga pontual, né, Qzinho, o que a gente já sabe? A gente já sabe que o E, lá numa posição R, é igual a 1 sobre 4π epsilon 0 Q sobre R2 e aponta na direção R. Tá? Então eu coloquei o Q na minha origem, né? Coloquei o Q aqui e estou calculando lá numa posição R, né? Numa posição de prova. Né? Então lá, essa carguinha aqui gera esse campo elétrico. A gente sabe que isso vem da lei de Coulomb e foi medido, demonstrado que dá dessa maneira. Né? A gente percebe, portanto, que a magnitude do campo cai com 1 sobre R2. Então percebemos que a magnitude do campo cai com 1 sobre R2, ou seja, é proporcional a 1 sobre R2. Né? Esse é um ponto importante, que a gente já sabe. Ou seja, se eu desenhar isso, eu vou desenhar o seguinte, eu vou desenhar assim, ó. Tentar fazer esses vetorizinhos iguais.
Não sei se eles estão todos iguais, mas suponha que estão. E aqui tem uma carga aqui. Aqui é a nossa carga aqui. Tá? E aí ele decai, né? Então quer dizer que aqui ele fica menor, né? Mais para frente ele vai ficar menorzinho ainda. E ele cai rápido, né? Porque com R2, né, ele começa a cair cada vez mais, fica menorzinho, tá? Ou eu posso simplesmente falar, não, esquece essa bagaça aí, ó, faz isso, ó. E desenha os vetores assim, ó. A carga aqui está aqui. Você fala, então o que quer dizer meu campo a uma certa distância R? Meu campo até uma distância R é uma medida da quantidade de linhas de campo que eu tenho, a densidade de linhas de campo que eu tenho saindo dali. Que é, de certa forma, né, ele tem que ser proporcional à quantidade de cargas que eu tenho naquela posição. Então, imagina, né, uma situação 2D, no caso 2D, caso hipotético, vamos colocar hipotético, porque senão a gente não vai estar somando corretamente todas as linhas, mas digamos que a gente restringe as linhas apenas em 2D. Né? Ó, eu vou ter 2D, eu faria um raio R, né? Um raio R, vamos colocar assim, ó, um raio R, né? E esse daqui é o perímetro, né? O perímetro, né, é 2πr, é o comprimento. Então, qual seria a minha densidade? A minha densidade de linhas, minha densidade de linhas seria igual a número de linhas n, que eu desenhei, dividido por 2πr. Percebe que nesse caso hipotético, né, no plano hipotético, a nossa densidade de linhas ela vai com 1 sobre R. Ela é proporcional a 1 sobre R, tá vendo? Ó? Agora é óbvio, né? Tem linha saindo para cima, tem linha saindo para tudo quanto que é direção. Se eu fizer 3D, né, no caso real 3D, né, a densidade de linhas vai ser o número de linhas que eu desenhar, né, dividido pela área da minha superfície. Vamos fazer uma superfície esférica, ela tem uma área 4πr2. Então percebe que a nossa densidade, né, ela é proporcional a 1 sobre R2. Ou seja, o campo, na verdade, né, ele é uma medida de quantas cargas tem lá dentro. Se eu pegar o fluxo de linhas que eu desenhei, linhas de campo que eu desenhei, então o fluxo de E de linhas de campo, o que seria? Seria eu integrar o E, que é uma representação do número de linhas e da magnitude, certo? E da magnitude, vezes o dA, numa superfície S. Né? A hora que eu integrar isso daí, isso me dá, né, o φ, ou seja, o φ será uma medida proporcional a quantidade de carga que tem ali, gerando essas linhas. Percebe? Isso é um ponto muito importante que a gente aprende o tempo todo, né? Aquela ideia de que o número de linhas de campo, né, a intensidade,
está ligado com o módulo e com a densidade de linhas que eu tenho. Então você faz aquele experimento com fagulhas de ferro e um ímã embaixo, etc. E você vê exatamente espacialmente aonde que está o campo e para onde ele aponta, de certa forma, e qual é a densidade. Onde tem mais limalha de ferro, ele está mais intenso, ou seja, tem mais linhas por unidade de área ou de área volumétrica, de certa forma, se eu quiser pensar dessa maneira. Né? E eu posso olhar para 3 casos. Ó. Vamos olhar para 3 casos bem representativos. Né? Vamos olhar para um caso onde eu coloco uma... Vamos fazer mais aqui embaixo. Eu coloco uma carga aqui, eu coloco 2Q aqui, e eu vou colocar menos Q aqui, vai? Menos Q aqui. E aí eu vou desenhar as linhas de campo. Ó, bom, óbvio que vai ter uma linha aqui, ó, né? É óbvio que vai ter uma linha aqui. É óbvio que vai ter uma linha aqui. Então, as linhas de campo, né, pela nossa definição, elas saem das cargas positivas e, obviamente, se você tiver cargas negativas, as linhas de campo estão na direção que chega nessas cargas negativas. Se a gente escreveu a força como na direção, né, que liga a carga e a carga é positiva, se ficou um mais lá, né, é claro que se eu tiver um menos, vai ter um menos, então vai inverter meu vetor. Por isso que ele chega, né, na carga negativa, né, pela nossa definição. A gente definiu dessa maneira. Né? Bom, vou ter mais uma linha de campo saindo aqui, em algum momento ela vai chegar, né, para algum lugar, outra que sai aqui, eu posso dizer que tem uma que sai para aqui, uma que sai para cá, né, outra que sai para cá, e vai saindo. Né? Algumas vão uma hora chegar. Né? E aí eu posso pegar e simplesmente medir, né? Eu vou medir com eu vou fazer mais uma aqui, vai. Tá, vamos fazer mais uma assim. Né? Eu vou medir agora com uma superfície. Eu vou fazer uma superfície qualquer em verde. Tá? Percebe que essa linha saiu. Eu vou pegar as que saíram. Né? Essa saiu, essa saiu, essa saiu, essa saiu, essa saiu. Agora, essas daqui, que eu vou fazer em... qual cor? Preto. Ela saiu e entrou. Né? Essa daqui nem chegou a sair. Essas outras nem chegaram a sair. Essa daqui saiu e entrou. Saiu e entrou. Tá certo? Então, de certa forma, né, eu esperaria que a integral na superfície fechada S, que eu escolhi aqui, ó, em verde, na superfície S, a minha integral do EDA, ela tem que ser proporcional a que quantidade? A Q. Certo? Porque ela está me mostrando que está saindo alguma quantidade de carga que é proporcional a uma carga só. Porque as outras saiu e entrou, saiu e entrou, saiu e entrou. Vamos pegar um outro exemplo, um outro caso. Ó. Vamos pegar um caso aqui e aqui. Tá certo? Não, vamos pegar um caso só aqui. Só uma só. Né? É igual o caso anterior lá. Ó. Paft, 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 paft. Né? Paft, paft. Né? São as linhas de campo E aqui. Eu vou escolher uma superfície aqui, ó. Ó, essa entrou, mas percebe? Saiu. Qualquer outra linha que eu desenhar vai entrar e vai sair, não importa. Pode desenhar o que você quiser aí, não vai ter jeito. Pode fazer torto, vai entrar, se entrar vai sair. Tá certo?
Então eu espero que a minha integral na superfície S escolhida aqui, ó, nesse caso, o fluxo de linhas de campo, nesse caso dá zero. Ó. E percebe que nesse caso eu não abracei nenhuma carga. Eu não abracei nenhuma carga. Posso fazer mais um último caso aqui, ó. Mais que, né? Posso desenhar as linhas de campo que eu esperaria, né? Sei lá, né? E agora vamos de novo, vamos pegar uma certa superfície aqui, ó. Peguei essa, S. Opa! Então é integral na superfície S do campo, ou seja, o fluxo, né? O que eu estou medindo aqui é o fluxo de linhas. O fluxo de linhas tem que ser proporcional a quanto? Proporcional a 2Q. Percebe? A proporcionalidade é 2Q. Tá, então vamos aplicar agora, já que a gente sabe, vamos aplicar o teorema da divergência. Né? Ou Gauss, né? Ou teorema de Gauss, se a gente quiser. Quanto que é o fluxo? O fluxo de linhas de campo é o quê? É a integral do campo escalar dA na superfície S que eu escolher. Fechada. Tá? Ah, mas peraí. Eu sei quanto que é o campo elétrico. O campo elétrico é 1 sobre 4π epsilon 0. Vamos supor para uma carga pontual Q. Ele aponta na direção R, né? R2 aqui. Digamos que está na origem. Não vamos colocar ainda a carga num ponto R'. Vamos colocar na origem. Né? Vai ficar mais fácil a conta. Fica mais fácil de visualizar. Né? Quanto que é o dA? Bom, o dA a gente lembra, ó, é R, né? A gente já fez isso. Isso daqui é produto escalar, né? Produto escalar com R, né? E o dA vai dar R quadrado, seno de θ, dθ de φ, né? Na direção R. Nossa, esse dφ tá feio. Dφ na direção radial. Né? Bom, a gente já fez essa conta, né? Esse R2 carta com esse R2, né? E a integral numa superfície fechada dá 4π, né? Seria 4πr quadrado, né? Mas o R já cortou com R aí. Então dá 4π, né? Que vai cortar com 4π que está aqui embaixo, né? Com esse 4π e a integração de 4π vai dar 1 sobre epsilon 0 Q. Percebe que tudo que a gente estava falando antes, ó, da proporcionalidade. Cadê? A proporcionalidade aqui, ó. Tá aqui agora. Realmente é proporcional aqui. E no nosso sistema internacional, a gente mediu para a força sair em quilograma, em Newton por metro quadrado, desculpa, em Newton, né? Força. Para a força sair em Newton, né? A gente teve esse epsilon 0. Esse epsilon 0, que é 1 sobre, né? É a constante de proporcionalidade para a força sair na unidade que a gente quer, em Newton. Se você pegar no sistema gaussiano, isso daí é 1. Né? No sistema CGS é 1. Você assume que isso daí é 1. E aí a força não vai sair em newtons. Né?
vai sair em outras unidades, né? Mas no sistema internacional, basicamente, a proporcionalidade tem que ser essa. Para a hora que a gente multiplicar o campo, né, E, que a gente colocou aí, por uma carga de prova, né, dá exatamente a força que a gente precisa, a força em newtons. E olha que interessante, né? O fluxo de linhas de campo é exatamente proporcional à quantidade de cargas que tem lá dentro. Ele nada mais mede do que a quantidade de cargas que você está abraçando, a quantidade de cargas na sua distribuição. É ela que, de certa forma, vai gerar naquele ponto de espaço um certo campo. É claro, eu integrei em todo, né, em toda a minha superfície fechada. Ou seja, eu disse o campo que emana, o campo total, a linha total de campos que emana a partir dessa região do espaço é proporcional à quantidade de carga que está lá dentro, que no caso é Q. A constante de proporcionalidade é 1 sobre ε0. Tranquilo? E essa é a constante de proporcionalidade no vácuo, né? É a permeabilidade elétrica no vácuo, né? Ou seja, ela está mostrando quanto que é essa força se a gente estiver considerando cargas num meio que é o vácuo, né? Se a gente tiver cargas num meio que não é um vácuo, que é um material, aí a gente pode polarizar as cargas desse material, né? E aí não necessariamente a gente vai ter o mesmo resultado. Mas isso a gente só vai ver lá no capítulo 4, tá? Eletrostática em meios materiais. Tudo tranquilo até agora, pessoal? Tranquilo, né? Muito bem. Então, ó, de novo, né? Se eu fizer uma distribuição de cargas aqui e eventualmente eu colocar outras cargas aqui, né? Mas eu olhar agora apenas, quiser olhar o fluxo na superfície essa, que abrange somente essas cargas e não essas cargas, então M cargas fora da superfície S, essas estão fora, né? Fora da superfície S. Tá horrível isso, hein? Vamos escrever direito. Então, ó, M cargas fora da superfície S. Estou interessado só naquelas lá. Quanto que é o nosso campo elétrico? O nosso campo elétrico eu sei, é só somar os campozinhos de cada carguinha, né? Então, portanto, ó, quanto que é o fluxo total pela superfície S? É E escalar dA. Isso daqui é somatória, né, de I igual a 1 até N cargazinhas que tenha lá, né, lá dentro da superfície S. De quem? Da integral de EI escalar dA. Ou seja, eu posso fazer para cada carguinha em particular a sua contribuição. E isso vai me dar o quê? Somatória de I igual a 1 até N, né, menos M, percebe? Porque aquelas que estão fora, né, não vou contar, elas estão fora, né? 1 sobre ε0, QI, é o que vai dar. E isso daqui, ó, é 1 sobre ε0, ou seja, o resultado do fluxo é proporcional à quantidade de cargas internas à superfície S. Internas à superfície S. Percebe?
Então, ó, a nossa continha está absolutamente tranquila. Eu posso fazer para uma carga, eu posso fazer para N cargas. Eu posso fazer para uma distribuição de cargas. Eu posso fazer para uma distribuição de cargas. Então, vamos fazer para uma distribuição, né? Vamos para uma distribuição de cargas. Né? E vamos aplicar o teorema da divergência. Teorema de Gauss aí em cima. Ó, integral de E escalar dA, né? Que é o fluxo, né? Sempre imaginando o fluxo de cargas de uma certa distribuição. Eu posso trocar pelo teorema da divergência, né? Ó, teorema da divergência, eu vou trocar por um volume, por uma integral, em vez da superfície, pelo volume que é delimitado por essa superfície. Em vez de usar o campo, eu vou usar o divergente do campo, né? E vou integrar no volume. Devol. Então, olha só, a superfície S é essa, a minha distribuição de cargas está aqui dentro, né? Tá certo? E eu integrei no volume, tá? E aí eu quero o que tem, né, lá dentro, né, da superfície S. Isso daqui, ó, a hora que eu integrar, vamos voltar, desculpe. Isso daqui é 1 sobre epsilon zero, né? Que a gente não lembra que isso daqui tem que ser proporcional, ó. Esse lado que estava aqui, ó, o fluxo, é proporcional, tem que ser igual a 1 sobre epsilon zero a quantidade de carga que tiver lá dentro. Mas a quantidade de carga que está lá dentro, né, a carga interna, é no volume, né, ρ devol. A hora que eu integrar em todo o volume, na verdade, é essa cargazinha vermelha que está ali, ó. Tem uma carga Q aqui, vermelhinha. Tá certo? Isso daqui, ó, é Q interno, né? Q, vamos colocar aí, Q interno. É o mesmo que a gente fez lá anteriormente. Bom, se eu tenho integral de volume de um lado, né? Vamos olhar só aqui agora, ó. Vamos olhar só aqui, ó. Só aqui no nosso colchetão aqui em azul. Se eu tenho uma integral de volume, do outro lado também eu tenho uma mesma integral de volume no mesmo espaço, bom, eu posso pegar e igualar os integrandos, né? Incluindo isso, né? Então, divergente de E vai ser ρ sobre epsilon zero. Esse é o nosso primeiro resultado, a primeira das equações de Maxwell, que a gente vai depois, bem no finalzinho desse curso, discutir com mais profundidade. Essa primeira equação, né, primeira das equações de Maxwell, que também é conhecida como a equação, né, a lei de Gauss. É uma das equações de Maxwell que recebe nome, né? É a lei de Gauss. Né? É a mesma lei de Gauss que está escrita em cima, no colchetão aqui vermelho, né? Ou, vermelho não, azul, ou em preto, ou no colcheto preto, na forma... E como que eu vou apagar isso agora sem apagar tudo? Tá. Na forma integral, essa daqui está na forma diferencial. Então é lei de Gauss na forma... Vamos voltar aqui, ó. Ah, droga. Desculpe. Vou trocar a cor. Na forma diferencial. Tá?
Então, ó, eu posso escrever lei de Gauss na forma integral, né? Ou na forma diferencial. Essa é a conversão de um para o outro, do outro para um. Tudo certo até aqui, pessoal? Tranquilo? Acompanharam na boa? Está quase terminando. Só vamos fazer um exemplo e terminamos por hoje. Vamos fazer o exemplo, né? 2.9. O A vai, tem mais lá. Ele diz o seguinte, ó, ele fala que tem um campo elétrico E, ele dá, que ele é proporcional a R ao cubo, né? K é a constante de proporcionalidade, R ao cubo na direção de R. Esse é o campo. E a parte A, ele pergunta qual é a densidade de cargas que gerou esse campo, para ter um campo dessa forma. Bom, quando você vê um problema desse jeito, o negócio é usar a equação na forma diferencial. Então a gente vai usar que divergente de E é igual a ρ sobre ε0. Percebe? Porque eu tenho o ρ. Né? Então, ó, quanto que dá isso? Né? Portanto, ó, divergente de E ele é igual a 1 sobre R2. Tá? Da onde eu estou tirando esse cara aqui? Eu estou tirando do divergente em coordenadas cartesianas. Desculpe, em coordenadas esféricas. Né? Ele é escrito dessa forma. Ó. D sobre dr de um R2. E aí vem o campo, a componente do campo. Ó, E de R. A componente radial do campo. Tá? Aí tem os outros termos, né? Tem os termos que têm independência em θ, né? O Eθ e o Eφ. Mas percebe, o campo só tem componente na direção R. Eθ é igual a zero, Eφ igual a zero. Nesse nosso caso aqui no exemplo. Então, acabou, né? Os outros termos não precisa calcular, já são zero. Então, a hora que eu calculo isso, ó, né, o meu divergente de E, ele é igual ao quê? A 1 a K, né? Se a hora que eu substituo lá o campo é o K, o R2 estava aqui fora, a derivada está aqui por fazer, né? Eu tenho um R2 aqui, multiplica pelo valor do ER da R ao cubo, né? Então dá R à quinta. Derivada de R à quinta dá 5R à quarta. Portanto, isso daqui dá 5K R a 2. Tá? Esse é o divergente. Portanto, ó, 5K R a 2 é igual ao quê? É igual, ó, pega a parte lá de cima, ρ sobre ε0. Né? Vem daqui, ó. Isso daqui implica que ρ de R, né, é o quê? 5K R ao quadrado ε0, né? Vamos colocar o ε0 junto aqui, vai. 5K ε0 R ao quadrado. Percebe que ao contrário daquela distribuição linear que a gente tinha colocado que era constante, a nossa densidade aqui não é uma densidade constante. Conforme vai mudando o raio, vai ficando mais denso. E lá no núcleo, lá no centro, não tem carga. R igual a zero, densidade é zero. Conforme eu vou saindo do centro, eu vou aumentando, né? A densidade vai ficando mais e mais denso. Esse era o nosso problema. A gente pode testar, vamos testar se realmente é isso. Bom, a gente teria que pegar esse resultado na forma
integral e teria que dar o campo mesmo, né? Se não der o campo, alguma coisa está errada, né? Na superfície S, no volume vol. Né? E vamos, como tem simetria esférica, vamos considerar uma esfera. Considerar uma esfera, né? De raio R. Né? É isso. Então, a superfície S e o volume vol de raio R. Tá? Então, vamos lá. Aqui, se a gente está numa superfície, o campo é E no raio R, né? Então, ela é constante ali. Integral de uma superfície dá 4π, né? R2. Por que eu posso fazer isso? Não integrar o campo? Porque o campo é constante, ele sai fora da integral. Né? Estou considerando uma superfície esférica, ele é um campo radial, né? Tudo indica, né? Nossa distribuição é radial. Por simetria, eu vejo que é ER, simetria esférica. Né? Isso daqui é igual a 1 sobre ε0, integral do ρ que a gente acabou de achar, que era 5K, ε0R², né? E daí tem o elemento de volume, que é R2, seno² de θ, dr de θ, dφ. Certo? E aí eu faço a integral, ó, 4πr2 é R. Isso daqui dá 1 sobre ε0, 5K. Bom, R é a quarta ao quadrado, dá R a quinta. Né? R a quinta sobre 5. Ixi, acabando a minha bateria aqui, não quero que ele acabe. R a quinta sobre 5. E o resto, seno do dθ dφ, a gente já lembra, né? Deu 4π. Dá 4π integral. A gente já sabe. Né? Então, ó, o 4π desse lado da igualdade vai cortar com 4π desse lado aqui. Ah, eu esqueci, tem um ε0 aqui, ó, que eu estava esquecendo dele. Esse ε0 corta com esse ε0, esse 5 corta com esse 5, né? Portanto, ó, o nosso ER vai ser, corta o R2 que está aqui com o R, vai dar R3. Vai dar KRA3. Portanto, é radial, né? Então a gente sabe que o E é igual a KRA3 na direção R. Não entendi porque você considerou uma esfera no teste para a forma integral. Olha, para poder fazer essa conta, né? Eu poderia pegar a superfície que eu quisesse, um cilindro, uma banana, sei lá, um abacaxi, o formato de um abacaxi, o formato da cara do Bozo palhaço, né? Você poderia escolher o formato que você quisesse, tá? Uma pera. A integral daria proporcional a carga sobre ε0. Pode ver, todos os nossos desenhozinhos foram disformes à superfície. Só que uma coisa que eu não falei para você é que a gente não consegue fazer a conta. Porque o campo é diferente, ele varia. Agora, na superfície esférica, o campo é o mesmo, né? Percebe? Ó, o campo aqui é igualzinho o campo aqui, tá na mesma distância. Essa distância é R, essa é R, essa é R, essa é R. Entendeu? Aqui já daria diferente, ó. Aqui é um valor. Aqui é um R linha diferente. Tá? Ó, R é diferente de R linha. Então o campo aqui, ó, é um e aqui é outro. E aqui é outro. Tá? Você consegue visualizar isso, Tamires? Então, por isso, se você faz uma superfície esférica,
você não vai ter problemas. E você fala, bom, eu estou olhando uma superfície esférica, eu estou olhando a componente radial. Né? Por quê? Porque o dA da superfície, que vai multiplicar com o seu E, o dA sempre aponta na direção radial numa esfera. O elemento de área sempre aponta na direção radial numa esfera. Numa esfera. Então ele só me seleciona o ER. Certo? Então o lado esquerdo aqui, ó, o lado esquerdo da minha integração ficou fácil. Porque o ER é constante e eu posso integrar ao longo de toda a superfície com o mesmo ER. Então o ER sai e fica integral de dA. Quanto que é a integral de dA numa superfície esférica? A área da esfera. Eu vou somando elementozinhos de área numa esfera, numa bola, vai dar a área da bola. 4π raio da bola ao quadrado. Tá aqui. E do outro lado eu integrei a densidade que eu tinha. Fiz a integração. Aí eu acho que você entendeu também. E aí eu consegui com essa conta, né? Simplesmente simplifiquei e vi que ER é KR ao cubo. Portanto, o E, ó, você viu só? O E é KR ao cubo sobre R. Percebe que se a nossa densidade tivesse uma dependência em θ ou uma dependência em φ, aí não ia ter jeito. Aí a gente não ia ter esse resultado tão simplesinho assim, tão fácil. Esse é o resultado fácil, né? É um exemplo onde você consegue fazer a coisa facilmente. E esse volume é o volume da esfera gaussiana, exatamente. Porque nesse caso, né, eu estou considerando que a densidade ela está em todos os pontos do espaço, mas eu integrei até a superfície S gaussiana. Então eu tenho que integrar dentro do volume. Percebe que eu integrei o raio de 0, né, a R. Só que tá vendo? R a quinta, a hora que eu faço os limites, 0 a quinta dá 0. Então zero, né? Então zero nesse caso. Mas eu integrei nos limites, né? Essa integral que tá aqui, ó, para vocês verem, é uma integral assim, ó, de R igual a 0 até R, de θ igual a 0 até π e de φ igual a 0 até 2π. É isso. Tá? Essa integralzinha aí que só tá um sinalzinho sem os limites, porque já é meio óbvio, né? Numa esfera eu já sei quais são os limites de integração. E aliás, eu nem preciso fazer, né? Porque eu sei que integral de θ de φ vai dar 4π. Toda vez numa esfera que você integrar em esfera inteira, vai dar 4π. Se eu integrar a meia esfera, dá 2π. Percebe? Tudo certo aí, gente? Tudo tranquilo para todo mundo? Legal, legal. Tamires entendeu, imagino que se outros tinham dúvida também entenderam. Pessoal, por hoje é só. Ficamos por aqui. Na aula que vem a gente começa a olhar para outras propriedades, faz uns exemplozinhos com o teorema de Gauss, de novo, né? Um pouco mais aplicado a outros casos. E aí a gente já entra na propriedade de olhar para o rotacional do campo elétrico. Percebe que agora a gente viu o que acontece com o divergente de um campo elétrico. Pô, legal, o divergente do campo elétrico é proporcional à densidade de carga que existe ali no espaço. A gente vai ver o que vai acontecer com o rotacional do campo elétrico. Né? Vai ser bem legal. Vai ser um valor mágico. Todo mundo já sabe, né? O rotacional do campo elétrico vai dar 0. Né? E aí, a gente vai ter algumas propriedades interessantes vindo disso. A gente vai poder determinar uma quantidade que é um potencial elétrico. Né? Por causa dessa propriedade, a gente vai dizer, puta vida, a força elétrica, ela também é uma força conservativa. Se ela é uma força conservativa, né, o campo elétrico também é um campo conservativo. Ou seja,
O rotacional da força é zero, o rotacional do campo elétrico é zero, e se o rotacional da força é zero, eu sempre posso calcular uma função potencial. Como a gente faz no caso gravitacional, né, que a gente calcula lá uma energia potencial gravitacional, aqui a gente também vai calcular uma energia potencial elétrica. Ou, se a gente estiver só olhando para o campo, um potencial elétrico. Ah, eu quero saber a energia, eu vou ter que multiplicar pela carga de prova. Enquanto eu não multipliquei pela carga de prova, eu só tenho um potencial. A bateria está lá. Bateria de 5 volts, entendeu? A hora que uma carga anda, eu tenho tantos joules de energia, né? Que foram dissipados. Quando ele andou num fio, foi de um polo para o outro da bateria. Né? Percebe? Vai ter uma implicação importante para a gente, o rotacional do campo elétrico. Mas isso fica para a aula que vem. Valeu, gente. Encerrando a gravação aqui. Se tiverem outras questões fora, a gente conversa. Se não, boa noite a todos aí.